Devocional Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. Eu sou Elisana Barros e será um prazer estar juntamente com você nessa linda jornada de relacionamento com o nosso Senhor. Dia 25. O processo de cura. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Jó 5, versículo 17 e 18. Situações mal resolvidas e feridas na alma podem bloquear sua vida e fazê-la andar em círculo caso não seja devidamente tratadas e solucionadas. Em outras palavras, uma paralisia se estabelece quando há feridas não tratadas. Antes de iniciar o processo de cura, no entanto, o primeiro passo é identificar a origem das dores. Portanto, hoje analisaremos 3 das suas possíveis causas. A origem de suas feridas pode ser você. Sim, podemos ser as causadoras das nossas dores através das escolhas que fazemos. Somos livres para fazê-las, mas não escapamos das consequências. Às vezes escolhemos alimentar a nossa vontade e não a vontade de Deus, o que resulta em decisões erradas, e essa postura prejudicial pode ser gerada pela insensibilidade espiritual. Sempre pensei que os ferimentos causados pela lepra se deviam apenas à doença, até que certa vez visitei um leprosário e aprendi que esses machucados estavam ligados à insensibilidade da pele provocada pela lepra. Os doentes se queimam, cortam-se e se ferem sem perceber, simplesmente porque perderam a sensibilidade. Da mesma forma, podemos padecer internamente em virtude da nossa insensibilidade espiritual, porque até mesmo o que ignoramos pode ter consequência. O caso de Josias ilustra bem esse princípio. Josias foi um rei temente a Deus, depois que encontrou o livro da lei que estava perdido no templo. Percebeu o quanto o povo de Judá se afastara dos caminhos do Senhor. Então promoveu uma grande reforma, tirou os ídolos do local sagrado e restaurou a religião judaica. O Senhor, no entanto, por meio de uma profetisa chamada Uda, disse que castigaria o povo com as maldições previstas no próprio livro, apesar de eles não conhecerem o seu conteúdo. 2 Crônicas 34, 24. Isso quer dizer que ele nos perdoa, mas nem sempre nos livra das consequências do que plantamos. Portanto, examine-se. Suas raízes têm estado insensíveis à palavra de Deus e precisam de restauração. Às vezes, causamos machucados a nós mesmas quando nos envolvemos em lutas que não são nossas. Mais uma vez, Josias serve de exemplo aqui. Certa ocasião, o faraó Neco mobilizou o seu exército e Josias resolveu marchar contra ele. O rei do Egito, porém, enviou um mensageiro dizendo-lhes que, por ordem de Deus, estava indo governar contra outra nação e que o rei de Judá seria destruído se interferisse. Entretanto, Josias não lhe deu ouvido. Em vez disso, disfarçou-se de soldado e entrou na batalha. Resultado? Foi morto ao ser atingido por uma flecha. 2 Crônicas 35, versículo 20 ao 24. O mesmo homem que havia sido fundamental na restauração religiosa do povo de Israel acabou se envolvendo em uma batalha que não era dele.
sem receber a aprovação de Deus para agir de forma isolada. Por isso, pereceu. Imagine, por exemplo, algumas situações. Há uma intriga entre membros de uma família que não é sua e você pensa que pode dar sua opinião. Ou um desentendimento no ambiente de trabalho que não lhe diz respeito e de repente você faz uma avaliação sem ser solicitada ou realiza julgamento desnecessário. A verdade é que você pode sair lesada se insistir em uma guerra que não é sua. Por outro lado, a origem das suas feridas pode ser causada por outra pessoa. Provavelmente você já deve ter reparado no quanto podemos ferir e ser feridas por quem mais amamos, seja por palavras, atitudes ou pela falta de ambas. Há também aqueles que nos atingem nos piores momentos e que parecem se alegrar em querer colocar o último prego no caixão. Quando Davi, humilhado, fugia de Absalão, que lhe havia tomado o trono, um parente de Saul, chamado Simei, acompanhou a sua fuga, amaldiçoando-o e jogando-lhe pedra. 2 Samuel 16, versículos 5 a 8. Esse homem infiel surgiu no pior momento do grande rei de Israel e parecia se alegrar com aquela perseguição. As circunstâncias também podem ser a causa das suas feridas. O luto, a tragédia, os problemas financeiros, o distanciamento de certas pessoas, as mudanças repentinas, as enfermidades e tudo que não esteja sob nosso controle podem gerar profundo sofrimento. Isso sem contar as tragédias mundiais e guerra entre nações, cujas consequências são desemprego, fome, desvalorização da moeda e um aumento no custo de vida. Todos os países têm sofrido ao redor do mundo por situações semelhantes e Jesus foi muito claro a esse respeito ao dizer: nesse mundo vocês terão aflição, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. A boa notícia é: existe cura para a sua ferida. O versículo de hoje nos ensina que o mesmo Deus que corrige é o Todo-Poderoso que cura. Aquele que permite a dor é também o médico que traz alívio. Que contraponto! Mulher, a correção nas mãos do Senhor tem um propósito muito mais amplo do que somente o da disciplina. Mais do que apenas endireitar, Ele deseja nos sarar de maneira integral para que assim possamos exalar cura aos outros também.